alcançadas por esta mensagem. Queremos falar hoje sobre o valor de uma mãe. E vamos basear esta mensagem em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 6. Vamos ouvir a leitura desse texto. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Hoje nós queremos reconhecer o valor da mãe. Comemora-se o Dia das Mães, um dia mais do que merecido a estas heroínas anônimas, a essas engenheiras da família, as construtoras do lar, aquelas que tantas vezes nos bastidores se sacrificam, se esmeram, se empenham para edificar a família. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata destrói com as próprias mãos. Mas edificar a casa não é parede, telhado, cômodos de uma casa. A mulher sábia edifica a sua família. Ela é uma gestora doméstica e ela é uma administradora de pessoas. É a mulher que traz este ponto de equilíbrio da família. É a esposa no interior da casa, ao redor da mesa com os filhos. Esta é a função mor, o papel fundamental para a edificação de uma família. Esse texto que lemos reporta-nos a família de Timóteo, que nasceu em Listra, filho de um pai grego, mas de uma mãe judia. Eunice já era a segunda geração temente a Deus. A sua mãe, Lóide, avó de Timóteo, era uma mulher crente. Nas duas habitou a fé sem fingimento. E agora Timóteo é a terceira geração de crentes. Aquilo que começa lá com Lóide, como um bastão é passado para Eunice, e Eunice não é remissa na sua responsabilidade, mas ela transmite a Timóteo esta mesma fé, esta fé sem fingimento. E agora Timóteo vai se tornar um dos mais importantes colaboradores do ministério do apóstolo Paulo. Vai ser um companheiro de Paulo nas prisões, na plantação de igrejas e no pastoreio do rebanho de Deus. Timóteo é resultado daquilo que sua mãe e sua avó investiram nele. Ele aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. E que papel extraordinário que tem uma mãe, que tem uma avó, que compreende que uma criança precisa muito mais do que o leite materno. Precisa sugar o leite da piedade. Precisa muito mais do que um alimento especial para cada fase da infância, mas precisa, sobretudo, do alimento celestial, do pão da vida, dos nutrientes tão ricos da palavra de Deus, que restauram a alma, que alegram o coração, que dão sabedoria aos simples. Esta palavra é ensinada com a voz e com a vida, com o preceito e com o exemplo, com a doutrina e com a conduta.
Foi isso que Timóteo recebeu dentro da sua casa. Hoje, há tantas famílias onde já não existe mais o ensino da palavra, onde as crianças não são mais instruídas na verdade, onde os pais têm falhado em passar este legado, em passar este bastão para outra geração. O valor de uma mãe que vive uma vida piedosa, uma mãe que transmite a palavra de Deus, que é mestra do bem, que é pedagoga da verdade, que é instrutora da piedade, que é exemplo de vida irrepreensível. É claro que o papel de uma mãe vai muito além do que simplesmente passar informações adequadas. É aquela que cuida, é aquela que abraça, é aquela que exorta, é aquela que consola, é aquela que pega no colo, é aquela que adverte, é aquela que encoraja, é aquela que admoesta, é aquela que instrui, é aquela que repreende, é aquela que põe de pé, é aquela que dá exemplo. Isso levou Peter Marshall, capelão do Senado americano, a usar uma figura para mãe, a guarda das fontes. Se não cuidarmos das fontes, elas ficam poluídas. E as águas que brotam e que escorrem podem ficar contaminadas, levando no seu leito os rios, os córregos, doença em vez de vida e saúde. As mães estão lá, nos bastidores, no anonimato, nas sombras do anonimato, realizando um trabalho que vai reverberar para além do seu lar, para além da sua igreja, para além da sua cidade, para além da sua nação e impactar o mundo. Eunice e Lloyd, exemplo do valor de uma mãe. E eu pergunto a você, mãe, como é que tem sido o seu ministério dentro do seu lar? Talvez você seja uma mulher de grande sucesso, e parabéns por isso. Talvez você tenha uma brilhante carreira profissional, parabéns por isso. Talvez você tenha uma jornada acadêmica de grande sucesso, e parabéns por isso. Talvez você tenha escalado todos os degraus da vitória acadêmica, estudantil, profissional, empresarial, e nós aplaudimos você por isso. Mas pergunto, e o seu papel de mãe? Como é que tem sido? O maior tesouro que você possui, seus filhos, você tem entregado nas mãos de outra pessoa? Você tem delegado a instrução de seus filhos a terceiros? Ou a uma babá eletrônica? Ou apenas uma escola de tempo integral? Eu quero encorajar você ardentemente, fortemente, a você compreender que Deus colocou nas suas mãos joias preciosas, pedras preciosas, que precisam ser lapidadas. E essas pedras preciosas não são joias caras que você compra numa loja, numa boutique, numa joalheria. São seus filhos. Invista tempo nos seus filhos. Seja uma intercessora, como Ana. Seja uma guerreira, como Joquebede. Coloque-se na brecha em favor de seus filhos. Não abra mão da salvação deles. Não desista de ver os seus filhos sendo levantados nessa geração como poderosos instrumentos nas mãos de Deus.
Qualquer sucesso na vida, qualquer sucesso financeiro ou acadêmico ou profissional, compensa o fracasso da família. Nossos filhos precisam muito mais do que morar numa boa casa, ter boas roupas, boa segurança, boas escolas, melhor conforto. Nossos filhos precisam mais do que tudo da salvação em Cristo Jesus. Mais do que sucesso, eles precisam de vida eterna. E ainda que possamos dar aos nossos filhos o melhor deste mundo, se falharmos em transmitir a eles as verdades eternas, teremos fracassado. Que você, mãe, olhe para o exemplo de Eunice, que transmitiu uma fé sem fingimento para o seu filho, que ensinou Timóteo as sagradas letras desde a sua infância. Aliás, a palavra infância lá, brefos no grego, desde a vida intrauterina. Não cesse de lutar pelos seus filhos, de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Que seus filhos sejam mais filhos de Deus que seus filhos. Que você, mãe, juntamente com o seu marido, possam colocar-se diante de Deus em oração, na brecha em favor dos seus filhos, para que eles sejam alcançados pela graça de Deus, para que eles sejam cheios do Espírito de Deus, para que eles sejam um luzeiro a brilhar nesta geração. Eu quero orar com você, por você, parabenizando você pelo seu dia e rogando a você, em nome de Jesus, que você volte às trincheiras da luta pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa. Vamos orar comigo. Agradecemos-te, Pai, por este dia tão importante, que se avizinha o Dia das Mães. Queremos te render graças pelas mães, pela obra delas, pelo ministério delas, pela importância delas, pelo valor delas na família. E rogamos a tua bênção sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Ser mãe é um presente de Deus e o valor de uma mãe ultrapassa qualquer medida. Hoje celebramos, honramos e oramos por todas as mães. Continue com a gente nessa missão de espalhar a palavra que transforma famílias. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe ricamente.